Saudações indígenas, ótimo que você está aqui mais uma vez no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. Aqui você tem acesso à cultura dos povos originários do Brasil. Inscreva-se no nosso canal, indique o nosso canal para outras pessoas. Assim, você estará ajudando a espalhar, a levar o conhecimento dos povos originários a outras pessoas, a outras sociedades. Após, se gostar do nosso conteúdo, nos dê aquele grande joinha, que é de extrema importância para todos nós. Não espere até chegar lá. Quando você percebe aqui que o conteúdo é de relevância, já nos dá aquele grande like e nós agradecemos. Você já prestou atenção que agora nós não estamos mais comemorando o Dia do Índio, e sim o Dia dos Povos Originários, ou Dia dos Povos Indígenas? Mas como foi que começou essa comemoração? Por quê? Daí nós precisamos voltar um pouco na história para percebermos que em 1940, no México, houve uma reunião com várias lideranças indígenas. E a partir daquele ano, ficou acertado que em abril seria comemorado o Dia do Índio. Mas com o passar do tempo, a ideia chegou também aqui do Brasil e em 1943, o presidente Getúlio Vargas então decreta o dia 19 de abril como sendo o Dia do Índio. No entanto, com o passar do tempo, nós verificamos e vemos a ciências sociais, vai descobrir que esse termo é um termo não adequado para os povos originários. E, olhando bem, encontraremos na tabela periódica, no número 49, índio, que não tem nenhuma relação com os povos originários. Índio, na tabela periódica, significa que é um elemento químico, metálico, mono, bi ou trivalente, de cor branco prateada, muito macio, estável no ar e água, que se localiza no grupo 13 e período 5 da tabela periódica. E aqui, qual é a relação que a palavra índio tem para com os povos originários? Nenhuma. Por isso é que nós então agora começamos a buscar conhecimentos e mostrar que esse termo é um termo pejorativo para designar os originários. E o que significa para nós indígenas? Significa originário, significa que é uma sociedade portadora de língua própria, de cultura própria, de religião própria, de costumes próprios e hábitos próprios, que não tem nenhuma relação com o elemento 49 da tabela periódica. Assim, então, ao nos referirmos a um originário, nós não devemos mais chamar de índio, e sim de originário ou de indígena. Porque indígena tem toda essa carga cultural, linguística para um pertencente a uma etnia. Não é adequado chamar uma pessoa então de índio, e sim de indígena. Mas depois nós vemos que o termo índio passou
ser, digamos que, chamado agora legalmente e comemorado no dia 19 de abril de cada ano como Dia dos Povos Originários do Brasil ou Dia dos Povos Indígenas, através da Lei número 14.402, de 8 de julho de 2022. E diz assim, artigo 1º, esta lei institui o dia 19 de abril como o Dia dos Povos Indígenas e revoga o Decreto-Lei 5.540, de 2 de junho de 1943. Artigo 2º. Fica instituído o Dia dos Povos Indígenas a ser celebrado anualmente no dia 19 de abril. Agora, então não celebramos mais o Dia do Índio, mas o Dia dos Povos Originários. Aqui então nós vemos uma mudança, e essa mudança nos traz uma grande carga cultural e uma grande reparação, apenas celebrativa, não nas ações, porque nós precisamos continuar lutando pelas demarcações, pela visibilidade dos povos originários do Brasil. No entanto, nós percebemos que ainda hoje muitas instituições de educação continuam ainda focada no termo índio e não busca conhecimentos. E outra situação que nós temos muito por aí nas nossas instituições, tanto superior como em nível fundamental e médio, profissionais que não têm competência ou conhecimento adequado para passar a história, conteúdo dos povos originários. Porque não tem um conhecimento adequado, tem um conhecimento defasado e não busca conhecimento, uma atualização. Continua a referir-se aos povos como índio e transmitir também para os seus estudantes. Muitas vezes, a própria instituição superior que forma os professores não tem uma atualização, não busca profissionais adequados para passar esse conhecimento e continua a reproduzir a ideia de 1500. A ideia que foi, digamos que, concretizada nos livros e que não refletem a ideia de um povo e não reflete a cultura de um povo original. Seria bom que esses profissionais buscassem uma atualização, buscassem compreender o que significa indígena, o que significa uma sociedade rica em cultura e que mostra para nós a necessidade da preservação da natureza, da cultura e do planeta. Uma coisa muito também interessante, que quando nós falamos de povos originários, nós estamos falando também do meio ambiente do território aonde ele habita. Se esse indígena habita a caatinga, o bioma, ele também preserva a caatinga. Se ele habita a Mata Atlântica, ele conserva, preserva a Mata Atlântica. Se este homem, essa sociedade, está habitando em um ambiente, ela vai de todas as formas buscar preservar. E preservar a natureza não é preservar apenas a vida do indígena, mas a vida de todos e de todas.
Assim, quando nós nos referimos aos povos indígenas, devemos nos referir com maior cuidado, no sentido de valorizar a cultura e não ficar falando termos pejorativos, como índio. Devemos então buscar buscar o conhecimento para divulgar melhor e para transmitir melhor esse conhecimento. Saudações indígenas, até a próxima. Não esqueça agora de nos dar aquele grande like. Conto com você.